Este mês de fevereiro, todos os domingos trabalhamos o tema Deus é. Falamos que Deus é amor, que Deus é fiel, Deus é Pai. E hoje nós vamos refletir na soberania de Deus, porque afirmamos e confiamos que Deus é soberano. Vamos dizer isto juntos? Deus é soberano. A palavra soberano ou soberania quer dizer aquele que está acima de tudo. E é sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. Com base bíblica, a nossa única regra de fé e prática, a palavra do Senhor. Com base nela, nós vamos refletir a respeito desta realidade, desta convicção de que temos, de que Deus está acima de tudo. Deus é soberano. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 44, e leremos os versos 6 a 8. Isaías, capítulo de número 44, versos 6 a 8. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, queira por gentileza compartilhar. Eu vou ler o texto e você pode acompanhar a leitura, mas também ouvir atentamente. Eu peço que você preste bem atenção aqui, não deixe que nada roube o teu tempo, a tua concentração nesse instante. Vamos mesmo nos concentrarmos nesse instante na palavra do Senhor, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Um texto poderoso. Um texto que realmente nos remete à grandeza, soberania de Deus e o próprio Deus afirmando. Creio que o livro do profeta Isaías seja uma boa referência, já que o profeta, ao anunciar o propósito de Deus, em inúmeras passagens fala a respeito do senhorio de Deus, Javé, o Deus Todo-Poderoso, o único Redentor. E este texto que nós lemos, nós percebemos Deus falando acerca de salvação, mas também falando acerca de misericórdia, confrontando a idolatria daqueles dias. O povo de Israel estava se enveredando pela adoração de outros deuses, tentando encontrar novas fórmulas para chegar a Deus, monumentos. Deuses eram realmente levantados, erguidos para serem adorados, mas Deus, de uma forma exclusiva, diz ao povo: eu sou Deus, eu sou o Rei, eu sou o Senhor dos exércitos, não há outro além de mim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E diz ainda: existe alguém que pode fazer o que eu fiz? Existe alguém que pode criar todas as coisas e anunciar as coisas do futuro? Traga esse Deus perante mim. Traga. Deus está desafiando o povo. Será que existe um Deus tão grandioso quanto eu? A palavra nos orienta desta forma.
E nós temos realmente diante de nós uma expressão, já que o povo estava se distanciando de Deus. E ainda no profeta Isaías, deixe a sua Bíblia aberta aqui, nós vamos refletir com base nesse texto, vamos citar outros textos. Se você tiver um lápis ou uma caneta, você pode fazer anotações, mas nós vamos manter o foco neste texto. E no capítulo 1, versículo 2 de Isaías, a Bíblia diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O próprio Deus fazendo um diagnóstico, que Deus criou todas as coisas, criou filhos, projetou uma aliança, projetou um futuro, engrandeceu a humanidade, através dos projetos que Deus estava já desenvolvendo, anunciando, mas o povo desobedeceu, o povo está revoltado. E nós percebemos mesmo uma realidade muito semelhante aos nossos dias. Pessoas revoltadas, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não acreditam na soberania de Deus. E diante disso, me vem à mente 3 categorias de pessoas. A primeira delas, os incrédulos. Aqueles que não creem como cremos, aqueles que não conseguem visualizar Deus num alto e sublime trono, aqueles que não reconhecem a soberania de Deus, pessoas que até podem adotar para si padrões morais, padrões éticos, mas não tendo Jesus e a palavra como regra, como princípio, não tendo a soberania de Deus como instrumento de intimidade e de relacionamento entre criatura e Criador. Os incrédulos. Uma segunda categoria que temos são os crédulos. Crédulos que até creem em Jesus, que até dizem que estão salvos, que até dizem acreditar em Deus, mas que não se submetem à soberania de Deus. E nesse caso nós teríamos que até questionar se realmente já se depararam com o poder da cruz e da ressurreição. Mas é muito comum hoje em dia nós termos crentes que confiam poderosamente na sua independência, que confiam na sua capacidade de resolver problemas, crentes que não dependem de Deus, que não conhecem a soberania de Deus, que não descansam e não confiam no propósito do Senhor, e se dizem crentes. Mas ainda uma terceira categoria, os crentes que se submetem porque reconhecem a soberania de Deus em Jesus Cristo como Redentor, e dirigem as suas vidas com base na vontade do Senhor, aquilo que Ele planeja para nós, aquilo que Ele permite que nós façamos e vivamos. Incrédulos, crentes que não confiam, portanto questionamos, e crentes que dependem do poder, do propósito, da soberania do Senhor. Em qual categoria você se encaixa? Creio que para que você esteja nesta hora na igreja, você é crédulo, você é crente. Mas como você vê a soberania de Deus? Como você vê a grandeza de Deus? Esses dias fui surpreendido com um vídeo recente, de dias atrás. 106 cristãos mortos na Nigéria por causa de sua fé. Líderes muçulmanos atacaram, invadiram casas, pegaram pais e mães de famílias e tentaram calar a sua fé. Pessoas revoltadas contra Deus, pessoas que até acham que estão fazendo algo por um Deus que eles acham que é realmente a saída para tudo. Mas nós percebemos que o ser humano, como diz Isaías 1:2, está rebelde, está revoltado, está tentando fazer justiça com as próprias mãos, está distante do Senhor, não confia e não consegue descansar na grandeza e na soberania do Senhor. Diante disso, alguém pode questionar, mas como que Deus permite que 106 cristãos morram por causa de sua fé? Você pode perguntar, por que pessoas morrem por causa de Jesus? Por que Deus permite? Eu não sei. Você sabe? Porque uns creem e outros não creem? Eu não sei. É a hora que Deus deixa acontecer. É o Espírito que convence. Quando Ele vier, dizia Jesus, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu quem convence,
Não é você quem convence, é a palavra e o poder do Espírito. Cada um há de estar diante do Senhor um dia, mas nem todos creem, nem todos se submetem, nem todos confiam. E muitos questionam, porque a uns é dada riqueza e a outros pobreza? Porque uns sofrem a vida inteira e outros regozijam-se a vida inteira? Porque uns morrem sem Cristo? Porque alguns são eleitos e têm a salvação eterna? O teólogo batista britânico chamado Charles Spurgeon, um dia na capela de New Park Street em Londres, diante de questionamentos de incredulidade, ele responde: por que tudo isso acontece? E Deus, na sua infinita graça, responde: sim, porque me aprouve fazer. Por que as coisas acontecem? Sim, ó Pai, porque te aprouve. Sim, ó Pai, porque o Senhor decretou. Sim, ó Pai, porque a criatura não pode questionar o Criador. Sim, ó Pai, porque nós somos a lama e não podemos perguntar para o oleiro: o que farás de nós? E Charles Spurgeon continua dizendo: os homens permitem que Deus esteja em qualquer lugar, exceto assentado em seu trono. Permitem que Ele esteja em sua oficina, moldando os mundos e criando as estrelas. Permitem que Ele esteja em sua entidade filantrópica para dispensar suas esmolas e conceder suas generosidades. Os homens permitem que Ele mantenha firme a terra e sustenha os pilares dela, ou que ilumine as lâmpadas do céu, ou governe as ondas do oceano inquieto. Porém, quando Deus ascende ao seu trono, suas criaturas então rangem os seus dentes. E quando proclamamos um Deus entronizado e seus direitos de fazer o que quiser com o que é seu, de dispor das suas criaturas como considerar melhor, sem consultá-las a respeito do assunto, então nesses momentos somos vaiados e execrados, e os homens tapam os ouvidos para nós, porque o Deus que está em seu trono não é o Deus que eles amam. Eles o amam em qualquer lugar, exceto quando Ele se assenta em seu trono, com seu cetro em suas mãos e a coroa em sua cabeça. Pessoas que não confiam em Deus, gostam que Deus governe todas as coisas, menos sua própria vida. Por que essas coisas acontecem? Por causa do decreto de Deus, porque aprouve fazê-lo. Quero então elencar nos próximos minutos, pelo menos 7 realidades que nós podemos ter, através das quais podemos ter convicção da soberania de Deus. E a primeira delas nós vemos em Colossenses capítulo 3, versículo 17, que Deus é antes de todas as coisas. E o texto bíblico nos diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não dá para nós dizermos que Deus foi criado. Eu dava aula para crianças numa escola, no colégio londrinense, ensino religioso, e um dia desses, falando a respeito de Deus Criador, falamos que Deus criou todas as coisas, e a criança então perguntou: tio Daniel, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? E eu sabiamente olhei para ele e disse: pergunte para sua mãe. Deus é, Deus não é criado. Como é que nós vamos explicar isso para uma criança ou para um incrédulo? Deus é. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 diz que no princípio criou Deus todas as coisas. E a Bíblia ainda diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Salmo de número 90, verso 2 ainda diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é antes de todas as coisas. Mas se Deus é, nós podemos crer também ainda que Deus criou todas as coisas. E Colossenses 1,16 diz que nele
foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Deus criou o mal? Não. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que andasse na santidade para a qual foi criado. Mas o homem fez as suas escolhas e caminha agora numa trilha de morte. O homem que antes estava apontado para um caminho de vida, pela concupiscência da carne, pelo desejo da carne, pelo pecado, caiu e agora trilha um caminho de morte. E João 14,6 diz que o único caminho para nos reconciliarmos com Deus, o Criador, é por meio de Jesus Cristo. Muitas pessoas ousam dizer: Deus criou o pecado, Deus criou o mal. Não, na realidade o mal é a ausência do bem para o qual os homens foram criados. Na verdade, Deus não criou o pecado, Deus criou homens para a santidade, mas o homem, com seu coração pesado, com sua vontade de fazer todas as coisas, ele insiste em fazer aquilo que o Criador não pediu para fazer. Deus criou você, Deus criou a mim. Você conseguiu escolher a cor de sua pele? Você conseguiu colocar os olhos no seu rosto? Aliás, tem uma música que esses dias a minha filha, manuseando o iPad, colocou a canção cerca de 14 vezes seguidas. E a música dizia assim: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe com um toque de amor. Sabe o que diz o refrão da canção? Diz assim: você é linda demais, princesa aos olhos do Pai. Olhe para a pessoa que está ao seu redor. Você está olhando uma princesa. Você está olhando um príncipe. Aquilo que Deus criou é lindo. Aquilo que Deus criou é perfeito. Aquilo que Deus criou embeleza. Aquilo que Deus criou, Ele o criou para o seu próprio deleite. Deus te fez do jeitinho que você é. Mas ainda nós cremos que este soberano, o Deus que sustenta todas as coisas, e o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Há muita confusão acerca da Trindade, e eu não quero aqui usar esse tempo para explicar acerca da Trindade, porque é um tema bastante complexo. Mas Deus Pai, Filho e Espírito Santo, numa sincronia perfeita, subsistem desde a eternidade. Há um teólogo chamado Shirley Guthrie, que utiliza uma expressão chamada pericorese, peri de perímetro, corese de coreografia. Uma coreografia dentro de um perímetro, ou seja, uma dança sincronizada, que Deus Pai, Filho e Espírito, numa sincronia perfeita, sustentam o universo desde sempre. O Espírito pairava sobre as faces das águas. E quando foram criar o homem, disseram no plural: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E no Novo Testamento nós vemos Jesus na semelhança de um homem. E o próprio Jesus se autodenomina o Filho do Homem, o Filho do Deus Altíssimo. Eu e o Pai somos um. E o relato de João capítulo 1 diz que no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Deus Pai, Filho e Espírito sustentando. E Hebreus capítulo 1 verso 3, o autor do livro diz que Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não apenas criou, mas Deus sustenta. Você já imaginou a arquitetura do Criador, de criar cada detalhe para subsistir eternamente? Você já pensou na fauna e na flora?
Você já pensou nos recursos da ecologia? Você já pensou que hoje o nosso sistema de distribuição de água ficou 10 horas sem produzir água? As caixas d'água estavam cheias e por isso todos nós fomos supridos. Mas durante 10 horas a cidade foi impedida de receber água. No entanto, a humanidade, ao longo do tempo, ao longo das eras, Deus nunca deixou faltar água. Deus nunca deixou faltar os luminares. Sempre há estrelas no céu, sempre há nuvem. E se você começar a pensar no corpo humano, quantas células existem? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus Deus criou, Deus sustenta, mas está acima. E o Salmo de número 97 diz: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Deus criou, sustenta e está sobre, acima. E nós comumente cantamos uma canção que diz: sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas, sobre o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar em mim. Será que nós temos realmente permitido que este Deus que está acima de todas as coisas esteja também sobre mim e ti? Esteja também sobre as nossas vontades? Esteja também, como diz o salmista, sobre toda a terra, sobremodo elevado, acima de todos os deuses? Às vezes eu percebo que o homem quer se colocar no lugar de Deus, quer estar acima de Deus, toma conta de suas decisões, quer planejar toda a sua vida sem consultar: Deus, o que tu tens para mim? E aí, quando algumas coisas fogem do controle, nós perguntamos: por que Deus? E hoje pela manhã, numa palavra do pastor Isaías, ouvimos que às vezes quando perguntamos por que Deus, estamos olhando para o passado, e então somos levados a perguntar: para que Deus? Para que possamos olhar para o futuro. Deus está acima de todas as coisas. Ainda podemos perceber que Deus sabe todas as coisas. Isaías 46, versos 9 e 10. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus te conhece. Deus vai fazer a vontade na tua vida, mesmo que você não queira, porque quem governa todas as coisas e quem sabe todas as coisas é o nosso Deus. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. É Ele quem diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Às vezes nós somos levados a perseverar e pedimos, e graças a Deus que Ele sabe todas as coisas e não nos concede muito daquilo que pedimos. E às vezes Ele nos concede coisas que pedimos e não sabemos o que fazer, porque nós não sabemos de onde veio, e não reconhecemos que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes. Nele não há sombra de variação. Ele sabe o que acontece com você no íntimo da tua alma. Ele sabe o que acontece com você quando você está sozinho. Ele sabe quando você briga, quando você recebe uma palavra dura. Deus sabe quando você está triste. Deus sabe quando você está alegre. Deus sabe que você veio aqui hoje sem motivação. Deus sabe que você veio aqui hoje em brigas, em desavenças, com relacionamentos rompidos, entregue ao pecado, entregue à tentação. Deus simplesmente vê, porque Ele sabe todas as coisas. Nós precisamos aprender a confiar na onisciência de Deus. Ele tudo sabe. Mas ainda nós cremos que Deus pode todas as coisas. E nós vemos o livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Jó, após passar por uma série de lutas, perder tudo e mais um pouco, ele diz ao fim de sua vida: bem sei que tudo podes,
e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você já parou para pensar que quando Deus pode, Ele vai até o fim? Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 26, Jesus dizendo: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Deus pode. Você não consegue, mas Deus pode. Você não pode, mas Ele pode. Você não é capaz, mas Ele sim. E esta é a soberania de Deus atuando na potência de sua onipotência, na grandeza do seu projeto, na grandeza do seu decreto. Deus simplesmente pode. E quando nós paramos para pensar nos milagres de Deus, ainda hoje estava lendo uma matéria de um ateu, que poderia muito bem ter figurado na mídia mundial, porque em seu íntimo brotava desejos de matar pessoas, por causa de um ódio que brotava do seu coração. E ele olhava aqueles rapazes entrando em cinema, entrando em escolas, matando a esmo dezenas de pessoas, e ele sentia verdadeira inveja, tinha ódio brotando em seus olhos, em seu coração, tinha vontade de matar, tinha vontade de se suicidar. Um dia ele conheceu a graça, o Deus que tudo pode, e ele inverteu os seus valores, postou no Twitter: eu quero que todos saibam que eu tinha desejo de morte, eu tinha desejo de matar, mas eu conhecia a palavra, e o Deus que tudo pode mudou a minha vida. Esses dias ouvimos falar de um homem que foi mandado embora de um emprego, um homem que ficou por um tempo afastado, sem possibilidades de ganho, preocupado com as finanças da família. Depois de alguns dias, Deus deu a ele um emprego para ele ganhar o mesmo valor, para ele poder usufruir das benesses daquele valor, numa posição ainda de maior honra. Quem sabe se você fosse parar para pensar em todas as coisas que Deus já fez em tua vida, em tudo que você nem parou para pensar, mas se você começar a raciocinar, você vai ver que Deus sempre pôde, porque Ele sempre poderá, e para Ele tudo é possível. E em sétimo e último lugar, nós percebemos que Deus é dono de todas as coisas. Salmo de número 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Você consegue visualizar a grandeza desse Deus? O Deus que é, um Deus que criou, um Deus que sustenta, um Deus que está acima, um Deus que sabe, um Deus que pode, um Deus que é dono de todas as coisas. Mas aí vem a grande notícia: Ele utiliza toda esta soberania em nosso favor. Deus não está contra você, Deus está por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem pode se levantar contra você? Volte para o texto de Isaías 44, no versículo 7, o próprio Deus diz assim: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Tragam esse Deus, se é que existe, traga diante de mim, que este Deus que vocês podem tentar achar que existe, peça que Ele anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Deus utiliza toda esta grandeza, toda esta soberania em meu favor, em teu favor. Existe notícia mais maravilhosa do que essa? Existe notícia que possa preencher o vazio do coração do homem, mais do que essa notícia de que Deus simplesmente trabalha em favor daqueles que creem?
Esta é a verdade que muda o universo. Esta é a verdade que muda o coração da humanidade. Este é o universo que cala o coração aflito, que aquieta o coração angustiado, que traz paz àquele que está em guerra. Então nós percebemos um Deus que ama e que salva. E nós percebemos ali no verso 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Um Deus que redime, um Deus que salva. E a motivação de Deus para salvar é o amor. É um amor que age. E nós vemos Jeremias capítulo 31 versículo 3, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. E qual foi a maneira através da qual Deus nos atraiu? Em Jesus. E João 3,16, Deus diz, a palavra nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que atraiu para Ele através do Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pare para pensar, Deus te ama. Deus te ama. Diga isto, Deus me ama, diga isso. Pode dizer em voz alta, Deus me ama. Diga isso mais uma vez, Deus. Feche os teus olhos. Reflita no teu coração isso. Deus te ama. Olhe bem nos meus olhos. Deus ama, Deus salva, Deus cuida e jamais abandona. Veja o que diz o verso 8: não vos assombreis, nem temais. Não vos assombreis, nem temais. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher, mãe, esquecer-se do filho que ainda mama, de forma que ela abandone a criança de colo? Deus diz, mesmo que esta venha a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É um amor que age na salvação, e para os salvos então Deus cuida, Deus jamais abandona. E o próprio Jesus, antes de ser levado aos céus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele não me abandona. Eu só posso dizer, louvado seja o nome deste Deus soberano. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas Ele está cuidando de você, minha irmã. Às vezes nós não entendemos o caminho para o qual a nossa vida está sendo direcionada, mas Ele está cuidando de você, meu irmão. Às vezes eu e você não conseguimos entender, porque a nossa mente finita, criatura ínfima diante da grandeza de Deus que está acima, que sabe, que pode, que sustenta todas as coisas. Será que nós realmente vamos conseguir entender, auscultar com precisão o que o soberano pensa e tem para nós? Obviamente que não, mas nem por isso Ele nos abandona. Será que Deus esqueceu de você? Puxa, por onde anda o João? Por onde anda Maria? Por onde anda Isaías? Por onde anda o Daniel? Não, Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe como você está, e Ele diz a você, não tema, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha forte mão. Aleluia! Porque este é o Deus que tudo pode. Este é o Deus que tem acima dele nada, somente Ele.
Mas Deus utiliza também desta grandeza para nos dar uma nova razão de viver. E ainda no verso 8, a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas. Quem há de testemunhar da grandeza de Deus, senão aqueles que a experimentam? Quem poderá dizer das coisas que vivem, das coisas que sabem, das coisas que estão acontecendo em nossa vida? Quem é que pode dizer senão nós mesmos? Deus nos ama, nos salva, cuida, não abandona, mas nos dá uma nova razão de viver. E a razão para a qual vivemos é testemunhar a grandeza desse Deus que tirou-nos das trevas e colocou-nos como que num transporte para o reino de sua maravilhosa luz. Como é fantástico acreditar nisso. E Romanos 8, 28 começa com a conjugação do verbo dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que nós sabemos. Os que creem sabem, os que creem acreditam, os que creem são crentes, os que creem diz: eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso, e eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. E a Bíblia diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quem ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem desta pessoa, desta criatura, deste indivíduo. Se você ama a Deus, se você olha para a cruz como realmente sendo dependente da morte, mas que tem a vida no novo nascimento, na ressurreição de Cristo, então você ama a Deus. E se você ama a Deus, você sabe que todas as coisas cooperam para o teu bem, mesmo que às vezes parecem que as coisas estejam fora do controle, fora do lugar. Eu quero finalizar lembrando de um versículo do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está se lamentando porque ele tem algo que incomoda profundamente o seu coração. E ele diz: Senhor, eu tenho um espinho na carne. E o apóstolo Paulo mostra uma fragilidade muito grande, uma dependência. Ele quer que os problemas sejam resolvidos e ele pede a Deus ajuda. Sabe o que Deus sussurra ao coração do apóstolo Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós temos um Deus grandioso que diz: tudo o que você precisa é da minha graça, porque na tua fraqueza eu te sustento. Tudo o que você precisa é do meu amor, é da minha salvação. A minha graça te basta, porque quando somos fracos, então é que somos fortes no poder de Deus, não no nosso poder. A graça de Jesus nos basta, porque o poder do Senhor é aperfeiçoado em todos os momentos da nossa vida. Às vezes você se sente para baixo, às vezes você se sente em conflitos, às vezes você se sente em dúvidas, às vezes eu me sinto perdido. E quantas vezes já orei dizendo ao meu Deus: Senhor, eu não sei o que fazer. Que todos nós nesta hora possamos ouvir o grande dizendo, o soberano dizendo: a minha graça te basta. Eu posso todas as coisas, eu posso te dar todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas por você, eu sei tudo o que você precisa, mas a minha graça te basta. Que esta palavra encontre em nossos corações a convicção de que estamos diante de um Deus grande. Nós não podemos e não precisamos ser reconhecidos por absolutamente nada, porque Ele está acima de todas as coisas. A graça nos basta. Vamos nos colocar em pé.